O último suspiro do pastor. A história do Papa que morreu em silêncio. Em meio às paredes douradas do Vaticano, onde o eco das orações se mistura ao sussurro dos anjos, o mundo assistiu em silêncio ao fim de uma era. Era o mês de outubro, quando as folhas secas dançavam nas praças antigas de Roma, que o Papa Celestino VI, conhecido como o Pastor da Luz, exalou seu último suspiro. Celestino não era um papa comum. Desde jovem, ainda como simples monge, mostrava um olhar profundo e uma sabedoria que pareciam não pertencer a este mundo. Aos 79 anos, carregava nos ombros os fardos do mundo. Guerras, fome, desigualdade, e mesmo assim, em cada sorriso, transmitia esperança. Seu fim não veio de forma abrupta. Durante meses o mundo sabia que ele estava adoecendo. Mas não era apenas o corpo que falhava. Havia algo estranho, quase místico, envolvendo seus últimos dias. Histórias sussurradas pelos corredores do Vaticano diziam que o Papa conversava à noite com vozes invisíveis e que, ao fechar os olhos, murmurava nomes de santos nunca canonizados. Na manhã de sua morte, o céu sobre Roma estava anormalmente escuro, como se o próprio firmamento lamentasse. Celestino, já muito fraco, pediu para ser levado à Capela Sistina. Ali, diante dos afrescos eternos de Michelangelo, ele se ajoelhou, mesmo sem forças, e orou em silêncio. Foi lá, diante da representação do juízo final, que ele se despediu da vida. Seu último gesto foi um leve sorriso, como se visse algo maravilhoso que os outros não conseguiam ver. E então, sem dor, seu espírito partiu. Mas a morte de Celestino VI não trouxe apenas tristeza. Depois de seu falecimento, muitos acontecimentos estranhos começaram a ser relatados. Luzes que dançavam nas janelas do Vaticano, sons de cânticos antigos ecoando de lugares vazios, e até mesmo peregrinos que juravam ter visto o Papa de branco caminhando entre os jardins na calada da noite. A Igreja, em respeito, nunca comentou oficialmente sobre esses eventos. Alguns dizem que Celestino VI, o Pastor da Luz, jamais deixou realmente a terra, que ele ainda vela, invisível, por aqueles que buscam a paz e a fé. Seu túmulo, esculpido em mármore puro, permanece simples, como ele pediu, sem coroas, sem ostentação, apenas uma inscrição discreta. Fui servo entre reis, agora sou rei entre servos. E assim, a história do Papa que morreu em silêncio se tornou eterna, sussurrada nas preces e lembrada nos corações de todos que acreditam que a verdadeira grandeza se esconde na humildade. Ótimo! Aqui está uma inversão mais sombria e realista da história. O último segredo: a morte misteriosa do Papa. Nem todo final é feito de luz. Às vezes, até as paredes sagradas do Vaticano escondem segredos mais antigos que a própria fé. O Papa Inocêncio XIV, um homem sério, estrategista e altamente respeitado, morreu de forma inesperada numa madrugada fria de novembro. Tinha apenas 72 anos e, até poucos meses antes, parecia cheio de energia. Mas bastou o primeiro sinal de fraqueza para os rumores começarem a correr como fogo pelas salas de mármore do Palácio Apostólico. Durante seu papado, Inocêncio XIV havia se envolvido em reformas profundas. Investigou antigas finanças do Vaticano, trouxe à tona documentos proibidos e revisitou arquivos que não viam a luz do dia há séculos. Nos meses que antecederam sua morte, começou a dar sinais de paranoia. Trancava-se no quarto, pedia 3 degustadores diferentes para suas refeições e, em uma ocasião, foi visto chorando sozinho na Capela Paulina. Na noite da sua morte, relatos dizem que o Papa acordou gritando. Guardas correram até seus aposentos, mas encontraram apenas o silêncio mortal. Seu corpo, já frio, estava estirado no chão, com um estranho olhar congelado de terror nos olhos. Não havia sinal de ataque nem ferimentos. Oficialmente foi declarado infarto fulminante. Oficialmente. Mas nem todos acreditaram nessa versão. Alguns membros da Guarda Suíça, sob juramento informal,
confessaram que a biblioteca privada do Papa foi lacrada imediatamente após sua morte e que documentos foram retirados às pressas por homens de terno preto, que não eram clérigos nem parte do Estado do Vaticano. O funeral foi apressado. O caixão nunca foi aberto ao público. Dias depois, rumores ainda mais pesados começaram a surgir, que o Papa teria encontrado registros antigos sobre um acordo secreto feito entre líderes da Igreja e forças sombrias há centenas de anos. Um pacto feito em tempos de desespero para garantir a sobrevivência da instituição, a qualquer custo. E ao tentar romper esse ciclo, Inocêncio XIV pagou com a vida. Hoje, sua tumba repousa sob a Basílica de São Pedro, cercada de flores, vigiada discretamente. Mas, à noite, dizem que algumas velas tremulam sem vento e que, por vezes, ouve-se uma prece sussurrada em latim antigo, perdida entre as colunas gigantescas, como se o Papa tentasse, ainda em espírito, revelar a verdade que jamais pôde contar em vida. Perfeito! Agora prepare-se para uma versão ainda mais pesada, estilo canto terror e cheia de tensão. O Papa do Véu Negro, a morte que assombrou o Vaticano. Não foi uma morte natural, nem uma simples tragédia. Foi uma advertência. O Papa Urbano IX subiu ao trono de Pedro como um homem respeitado, mas já marcado por olheiras profundas e uma estranha aversão à luz forte. Desde o começo de seu curto papado, algo parecia errado. Durante missas solenes, olhava para o alto como se visse algo que ninguém mais via. Em audiências, sua voz às vezes falhava como se estivesse sendo sufocado. Aos poucos, surgiram histórias entre os poucos que se arriscavam a falar, de que Urbano IX, ainda como cardeal, teria encontrado um livro proibido, um tomo antigo, escrito em latim vulgar e selado com sangue. Diziam que ao lê-lo teve uma visão. O Vaticano em ruínas, os anjos caídos e a própria Igreja transformada num trono de trevas. Ele nunca mais foi o mesmo. Nos meses seguintes, os servos começaram a relatar fenômenos inexplicáveis. Cortinas que se moviam sem vento, passos pesados nas salas vazias, espelhos que rachavam espontaneamente nas madrugadas, e uma figura de manto negro, sem rosto, que cruzava os corredores antes que uma morte ocorresse dentro do Vaticano. Na noite da sua morte, o Papa Urbano IX trancou-se em seu quarto, rezando compulsivamente. Os guardas ouviram gritos, não de dor física, mas de um terror absoluto, como o de alguém sendo arrastado para algo que não queria ver. Quando finalmente arrombaram a porta, o Papa estava morto, caído diante de seu altar pessoal. Seus olhos estavam abertos e dilatados como se ele tivesse testemunhado algo impossível. Gravado a sangue em uma das paredes estava uma palavra que ninguém ousou divulgar publicamente. Mas um dos monsenhores, que enlouqueceu pouco depois, dizia repetidamente: "A porta foi aberta." O funeral de Urbano IX foi realizado às pressas e em segredo. Nem mesmo o som dos sinos ecoou naquela manhã estranha, onde nuvens negras pairavam sobre Roma, bloqueando completamente o sol. Dizem que, naquela noite, monges ouviram urros vindo debaixo da cripta vaticana, como se algo antigo tivesse finalmente acordado. Desde então, a tumba do Papa Urbano IX permanece lacrada com pesadas correntes de ferro e inspecionada diariamente. Nenhum visitante é permitido se aproximar. E há quem jure que, se você ficar em silêncio absoluto diante dela, poderá ouvir uma respiração, lenta, pesada, faminta. Porque nem todo Papa descansa em paz. Alguns, dizem, continuam a lutar contra aquilo que libertaram. Ótimo! Vamos mergulhar ainda mais fundo. Aqui vai o capítulo 2 da história. Capítulo 2 A Vigília das Correntes. Após a morte do Papa Urbano IX, o Vaticano nunca mais foi o mesmo. Os guardas que vigiavam sua tumba começaram a desaparecer.
Primeiro foi um jovem soldado suíço chamado Johann, encontrado morto com os olhos totalmente negros, como se tivessem sido queimados de dentro para fora. Depois, uma freira que fazia orações noturnas sumiu sem deixar vestígios. Apenas seu rosário foi encontrado, quebrado em 7 partes, no corredor principal da cripta. O medo se espalhou entre os membros da Santa Sé. Os mais antigos sabiam que algo havia sido libertado, algo que antes estava adormecido, acorrentado nas profundezas onde olhos humanos jamais deveriam ter olhado. E então veio o decreto. Pouquíssimos conhecem seu conteúdo, mas, em essência, ele ordenava o seguinte: a cada 7 dias, um grupo de padres escolhidos, conhecidos apenas como os vigias, deveria realizar uma vigília secreta diante da tumba de Urbano IX, não para rezar pela alma dele, mas para manter o que estava dentro aprisionado. Esses rituais envolviam antigos cânticos proibidos, velas feitas de cera negra e água benta misturada com cinzas sagradas. Cada sessão de vigília durava exatamente 1 hora e não poderia ser interrompida sob nenhuma circunstância. Se um padre falhasse ou deixasse o medo dominá-lo, a porta poderia se abrir de novo. Durante uma dessas vigílias, o pior aconteceu. Um jovem padre, novato entre os vigias, começou a tremer no meio dos cânticos. As velas apagaram-se sozinhas. Um vento gélido soprou pelas criptas e, no escuro absoluto, os outros ouviram um riso. Não humano, mas rouco, cavernoso, como 1000 vozes misturadas. Quando a luz voltou, o jovem padre estava ajoelhado, chorando sangue, encarando a tumba de Urbano IX, que agora apresentava uma nova rachadura, como se algo estivesse começando a empurrar do lado de dentro. Depois daquela noite, os vigias começaram a ser substituídos com mais frequência. Alguns entravam nas vigílias e saíam mudos. Outros simplesmente não saíam. O Papa atual, cujo nome nunca é pronunciado nos rituais secretos, sabe da verdade, mas mantém a fachada pública de normalidade. Enquanto turistas tiram fotos felizes na Praça de São Pedro, sob seus pés, no frio da cripta, a guerra silenciosa continua. E todos sabem. Se as correntes se romperem, o Vaticano inteiro cairá. E não apenas ele. Algo muito maior, muito mais antigo estaria esperando para atravessar a brecha. O véu negro apenas esconde, mas não destrói. E o tempo, para eles, já está acabando. Ótimo. Vamos para o capítulo 3. Agora, o terror vai atingir o mundo inteiro. Capítulo 3. A ruptura das correntes. A noite da ruptura começou sem aviso. Roma estava mergulhada em uma névoa pesada, tão densa que até as luzes da cidade pareciam apagadas. Era uma noite sem estrelas, sem luar, sem canto de pássaros. Apenas um silêncio absoluto, sufocante, como o respirar contido do próprio mundo. No subsolo do Vaticano, na cripta dos papas, os vigias realizavam mais uma vigília. Mas algo estava diferente. As velas negras queimavam mais baixo. O frio era tão intenso que a respiração dos padres se transformava em gelo diante de seus olhos. Eles não sabiam, mas já era tarde demais. Sem aviso, as correntes ao redor da tumba de Urbano IX começaram a ranger. Primeiro, lentamente, como o roçar de unhas em pedra. Depois, com estalos altos, como ossos se quebrando. As orações se intensificaram. Eles tentaram, rezaram, gritaram, se ajoelharam, mas as correntes romperam. Um estrondo abalou as fundações do Vaticano. No solo, rachaduras se abriram como feridas negras. Um vento de podridão e desespero jorrou da cripta, subindo como uma fumaça viva. O sino da Basílica de São Pedro, que só toca nos momentos mais sagrados, soou sozinho. 3 vezes, sinalizando a morte de algo, ou o nascimento de outra coisa. Das rachaduras emergiu a figura. Não era Urbano IX, ou, pelo menos, não mais. O que saiu da tumba era uma forma grotesca, uma massa de sombras enraizadas em algo que um dia fora humano.
A túnica papal ainda cobria parte do corpo, mas estava queimada, rasgada, como se tivesse passado por séculos de dor. De onde deveriam estar os olhos, saía apenas uma fumaça negra e quente. E em sua mão, segurava um crucifixo retorcido. A criatura caminhou lentamente pelos corredores, e onde seus pés tocavam, o chão apodrecia. As portas do Vaticano se abriram sozinhas. E o mal se espalhou. Em poucas horas, Roma foi tomada por um pânico inexplicável. Pessoas enlouqueceram nas ruas. Alguns se jogaram nos rios. Outros, em êxtase, gritavam palavras em línguas mortas. Catedrais ao redor do mundo relataram fenômenos simultâneos. Estátuas chorando sangue, crucifixos se invertendo espontaneamente, relâmpagos negros riscando o céu. Era como se a própria fé estivesse sendo devorada. O Vaticano foi evacuado, mas alguns, padres, cardeais, guardas, ficaram para trás, trancados, lutando contra a força que havia sido liberada. Suas últimas mensagens, registradas por rádio, falavam de asas negras, olhos sem alma e o som de trombetas partidas. O mundo assistiu em choque. Governos tentaram abafar a verdade, mas era impossível. A ruptura não era apenas física, era espiritual. Sonhos com figuras sombrias assombraram milhões de pessoas em todo o globo naquela noite. Pesadelos compartilhados. Uma mesma mensagem ecoava nas mentes dos adormecidos. A porta está aberta. Nada pode fechá-la. E no coração vazio do Vaticano, sentado sobre o trono papal de ouro, o ser que foi Urbano IX observava, sorrindo com dentes que não eram mais humanos. Não era mais um papa. Era o primeiro rei do véu negro, e sua coroação estava apenas começando. Inscreva-se no canal Nerd Shows. Venha fazer parte da nossa família. Nerd Shows.